Bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia com o nosso devocional, acompanhando aí a nossa leitura desse livro, mesmo com medo age, a gente vai avançando. Gente, já estamos na página 94 do livro. Olha como nós já avançamos. Bom dia, mãezinha, bom dia. Já estamos um terço aqui do livro, nós temos ainda 300 páginas, né? Vai até 300 e pouquinho, 305, um pouquinho mais. Estamos no capítulo 7. Bom dia, Roseli, shalom. Estamos no capítulo 7 do livro. Ontem nós falamos um pouco sobre o antídoto do medo, né? O antídoto para o medo é o posicionamento, é Deus. Bom dia, Mary, shalom. É o posicionamento, né? O que é o antídoto? Eu até peguei o significado aqui. Deixa eu ver se tá aqui para mim ler para vocês. Olha lá, antídoto. O antídoto é uma substância que se opõe ao efeito tóxico. Bom dia, Carminha, bom dia, shalom. Atuando sobre o toxicante. O que significa a palavra antídoto na Bíblia? Medicamento usado para frustrar a ação de um veneno. Bom dia, pastora Giane. Então, o antídoto é o nosso posicionamento com Cristo, né? Confiar no Pai. Quando Ele fala, quando Ele dá a direção, a gente precisa confiar, obedecer, mesmo com medo, né? Você tem o próprio relacionamento com o Pai te traz a segurança, né? Como que tá as coisas aí, gente? Preparado para o Natal? Já tá assando aí as coisas, já tá fazendo a torta, já tá fazendo bolo. Amanhã já é Natal, né? Hoje é dia de ir a compras, já preparar tudo. Vai ser uma ceia maravilhosa. Desfrutem dessa ceia. Chama Jesus para sentar na mesa, consagre tudo ao Senhor, né? Que o Senhor edifique aí a família, que o Senhor sente na mesa e vocês desfrutam, né? Sinta a presença do Pai. Isso é o mais importante, gente, o mais importante. Vamos orar então para a gente começar, consagrar nossa manhã, consagrar nossa live, e o medo não vai nos parar. Feche os olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Nós te damos graças, bendizemos o teu santo nome. Ah, como o Senhor é bom. Obrigada porque a tua misericórdia nos alcançou, a tua misericórdia nos renovou nessa manhã e é por isso que estamos de pé. Nós louvamos ao Senhor, Pai. Tu és bem-vindo. Espírito Santo, revela-se ao nosso espírito, Pai. Revela-se, traga para nós, Pai, sabedoria, discernimento, acalma o nosso coração. Ah, Espírito Santo, que nós ficamos sintonizados contigo. Sim, Espírito Santo, que nós possamos discernir o mal e o certo. Ah, Espírito Santo, tira de nós todo medo. Que nós venhamos romper o sobrenatural e contemplar com os olhos da fé tudo que o Senhor tem preparado para nós. Oh, Espírito Santo, nós consagramos essa manhã a Ti. Essa live é Tua. O Senhor tem liberdade. Ministra, Pai. Encontra, Senhor, corações dispostos a ouvir a Sua voz. Que a palavra tão poderosa, que a palavra de Deus, encontre um solo fértil nessa manhã, que é o solo dos nossos corações, e que nós venhamos frutificar, Pai. Em nome de Jesus, vem com o teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas. O Senhor tem o controle, meu Pai, das nossas vidas, o controle de tudo. Ah, Espírito Santo, Tu és bendito, Pai. Ah, Pai, que nós venhamos obedecer, mesmo com medo, Pai, que nós venhamos romper para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Obrigada, Espírito Santo, fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, vamos avançar na nossa leitura, lembrando que nós vamos fazer um descanso aí, né? Nós vamos voltar na outra segunda-feira, tá? Agora, amanhã já é, né, véspera de Natal, aí Natal, a gente já chega, entra no final de semana. E na segunda-feira, dia 29, nós voltamos à leitura. Aí nós fazemos a leitura na segunda e na terça, e aí
finalizamos também a véspera do Ano Novo e voltaremos só na outra segunda. Tá bom? Estamos aqui. Firmes e fortes, constantes, com a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Você não tem fome todos os dias? Você não precisa se alimentar todos os dias? Então, que nós venhamos ter fome e sede da palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos alimentar o nosso espírito, que é Ele que nos governa, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos alimenta a nossa mente, as nossas ações. Amém? Vamos lá, estamos na página 94, o tema diz assim, ó: você está zangado consigo mesmo? Conheço uma mulher que sempre estava zangada. Embora parecesse estar assim com as outras pessoas, na verdade ela se irritava consigo mesma. Estar em sua companhia era desconfortável e tenso. Gente, você conhece gente assim? Que ela não está mal resolvida com ela mesma? Como é desconfortável ficar perto dessa pessoa, né? A pessoa suga nossa energia, a pessoa consegue trazer um peso no ambiente. Tem pessoas assim. Ela era perfeccionista e tinha uma lista de coisas que esperava de si mesma. E sempre que não estava à altura das suas próprias expectativas, ficava irada. Oi, Carol, meu amor, seja bem-vinda, bom dia. Carol do testemunho. Gente, vocês ouviram o testemunho ontem? Eu deixei salvo aqui, fiz um Reels. Glória a Jesus, que o Senhor alcance, continue bradando sobre a sua vida, querida. Olha lá. Ela se sentia mal, a não ser que tivesse sucesso em tudo o que fazia, e era capaz de verificar cada item da sua lista de afazeres todos os dias. Ela também se sentia bem e orgulhosa nas raras ocasiões em que fazia tudo o que havia em sua lista e se comportava o dia inteiro de maneira exemplar. Gente, perfeccionismo, quando ele é o excesso, né? Geralmente perfeccionista é um excesso de afazeres. Geralmente as pessoas ficam assim, né? Insatisfeitas, porque não tem como a gente ser perfeito 24 horas e dar conta de tudo. Não tem como. Só que se você coloca isso dentro da sua mente, qualquer falha, qualquer coisa que sair da linha, você vai ficar mal-humorada, você vai ficar... Olha só, isso aqui é um relato de uma mulher, ó. Ela oscilava entre o orgulho e a culpa. Orgulho caso se saísse bem e a culpa se algo desse errado. Isso lhe soa familiar? Sempre tem alguém, né? Muitas pessoas se pressionam da mesma maneira, até finalmente entenderem que não podem comprar o amor e a aprovação de Deus, porque por mais perfeitos que possamos pensar que somos, sempre nos falta alguma coisa. Jesus morreu por nós quando estávamos ainda em pecado, portanto, não fizemos nada para merecer o seu amor. Lá em Romanos capítulo 5, do versículo 6 a 8. É isso, gente, não tem. Foi o Senhor que nos alcançou, foi Ele que morreu por nós, né? Nós estávamos ainda em pecado, portanto, nós não merecemos o seu amor, mas Ele nos alcançou. Olha lá, Carol, hoje estou meio lesada por conta dos medicamentos, mas pedi para o meu esposo me acordar da live ao vivo, é especial. Eu falo, gente, é lógico que as lives ficam salvas, mas a atmosfera do ao vivo é diferente. A gente começa a ler, o Espírito Santo ele começa a ministrar, porque ele está aqui. Ele é o nosso convidado de honra, ele é o nosso convidado especial. Né? E eu sempre falo, depois que eu vim do retiro, que eu realmente coloquei a live nas mãos do Senhor, e o Senhor foi muito claro comigo. Ele falou, de hoje em diante a live vai ser diferente. Eu vou conduzir essa live. E eu sinto, gente, eu sinto ele dirigindo a nossa live. Eu sinto, às vezes a gente vai para um lado, para uma área da leitura aqui, que nós nem imaginávamos, mas é a forma que o Espírito Santo vai trabalhando na minha e na sua vida. Eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo traz clareza na hora da leitura. A gente vai lendo aqui, você vai falar, opa, já ouvi essa conversa. Opa, isso acontece comigo. É assim. Então, o ao vivo, ele é especial. Ele é muito especial, porque o Espírito Santo está ali, ao vivo, né, na hora, lendo junto com a gente e discernindo, fazendo com que a gente discerne ali no Espírito Santo, na hora traz a revelação. Vamos lá, olha lá, dando continuidade na página 94. Efésios 2, do 4 ao 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha lá.
Então, Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do seu grande amor por mim, por você, Ele nos amou, estando nós mortos, né, no pecado, em nossos delitos, né, o ser humano no erro, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo, Ele entregou, né, o próprio Filho, Jesus morreu por nós, e assim a graça nos alcançou. A Carmen, esse retiro transformou nossas vidas em nós, através de nós, e no ano que vem estão todas convidadas. É isso, gente. O ano que vem nós vamos ter 2 datas, tá? Do retiro. Esteja com a gente, vai ser no mesmo lugar. Vai ser em maio, a primeira semana de maio. Já vai ajustando aí pra você. Ó, tô falando de primeira mão, hein? Vai ajustando aí, vai guardando, reservando. Não é nada de um valor assim. Ninguém quer ganhar dinheiro em cima de ninguém, gente. É um valor super acessível, todo mundo pode ir, né? O lugar é maravilhoso, é um acampamento, é maravilhoso. Então vai ser a primeira semana de maio e depois vai ter em novembro também. As meninas de Jaú, ó, a Carne, a Raquel, elas montam aí a caravana e vocês vêm. Não perca, porque aquilo, gente, é sobrenatural. É realmente nascer de novo, né? É uma metanoia que acontece. Então são todas convidadas, assim como a Carmen disse. Vamos lá. A pastora Giane falou que vai. Já anota aí, Carmen. Anota aí na agenda. Nós iremos viver, gente, o sobrenatural. Lá a gente edifica o nosso espírito, a gente fala em línguas sem parar, todo mundo fala a mesma língua. Ninguém é melhor do que ninguém. Ali nós somos filhas, nós somos noivas, sabe? Eu acho que a ambiência, eles têm um grupo de intercessão muito forte. Então isso que faz a diferença também. Então, ó, esteja, você que quer ir, já se prepare aí para vocês estarem com a gente. Geralmente é sexta, sábado e domingo, então não compromete muito, né, para quem trabalha, tá? Vamos lá, página 94. O amor de Deus é um dom. Olha lá a Carmen falando, gente. Vamos todas, eu venci meus medos e agora já tô com a mala pronta. Gente, vocês não têm noção do tamanho da mala da Carmen. Parece que ela vai ficar 15 dias. Medo de não esquecer nada. Mas agora ela já aprendeu que não usa quase nada. É só o básico. E a mala dela não vai ser tão gigante assim. A mala é gigante, gente. Carmen, controla na sua mala aí. Porque vai ter que fazer uma caravana. Vai ter que caber todas as malas. Em nome de Jesus. Vamos lá, gente? 94. O amor de Deus é um dom, e o fato de que Ele nos ama tanto que enviou seu único Filho Jesus para pagar pelos nossos pecados e sofrer em nosso lugar é a prova desse amor. Entendo que é não gostar de si mesmo e ser inseguro, porque eu já fui assim. Olha já esse Meyer falando, abrindo o coração dela. Não parecia ser uma pessoa insegura, mas na minha mente e no meu coração eu era. Eu precisava que meu marido sempre me colocasse em primeiro lugar, em tudo, e quisesse estar comigo constantemente. No fim das contas, ele se sentia sufocado e manipulado. A pessoa que aparecia para o mundo que me cercava não era realmente o indivíduo que eu era. E eu podia mudar rapidamente, com base no que os outros esperavam de mim. Eu lembro-me de que Dave me perguntou certa vez, por que você se torna uma pessoa totalmente diferente quando está perto do seu pai? Eu não estava sequer ciente de que fazia isso, mas ele estava certo. Perto do meu pai, eu mudava de comportamento, porque ficava temerosa e insegura. Nunca havia confrontado sobre o que ele fizera contra mim, mas precisava tomar essa atitude para ficar livre e ser eu mesma quando precisasse estar perto dele. Um dia, finalmente, eu confrontei, mas levou muito tempo até que eu estivesse disposta a fazê-lo. E mesmo assim, na hora eu estava tremendo e com muito medo de qual seria a sua reação. Posso dizer definitivamente que eu fiz aquilo com medo. Embora a reação do meu pai não tenha sido positiva, foi um passo adiante. E simplesmente enfrentar o medo que eu tinha dele acabou enfraquecendo esse sentimento. Falei com ele sobre o abuso de novo, em outra ocasião. E com o tempo ele se arrependeu e recebeu Jesus como seu Salvador. Glória a Deus, olha lá. O confronto que gera cura, né, gente? E às vezes fica uma coisa mal resolvida, e aí você fica com aquele sentimento, toda vez que está perto de uma pessoa, né, um desconforto, uma coisa ruim,
é hora de você confrontar. Olha, eu tô chateado com isso, eu quero que você me perdoa, isso aqui me fez mal. Enfim, e você libera esse sentimento em nome de Jesus, né? Seja você, seja livre. O amor de Cristo nos fez livre. Bom dia, Lilian. Saudade, meu amor. Shalom. O amor de Cristo nos fez livre. Então não se aprisiona nos seus sentimentos. E o inimigo, né, ele fica ali, colocando medo. Não precisa. Não precisa pedir perdão. Não precisa tirar esse sentimento. Aí você vai carregando aquele peso. Gente, quando você pede perdão, você se resolve ali com a pessoa, tudo fica tão leve. O ambiente fica leve, aí você já fica descontraída. Onde você vai, a pessoa fulana vai estar lá. Amém, você já está bem resolvida. Entende? É assim. É isso que Cristo quer fazer na minha e na sua vida. Lá, próximo tema. Seguros em Cristo. Deus nos oferece segurança nele. Esse versículo é um bom exemplo dessa promessa. Salmos 40, versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha lá. Que lindo, gente. Nós estamos seguros porque ele nos tirou de um poço de perdição, de um lamaçal de pecados, colocou-me os pés sobre a rocha e firmou os nossos passos. Essa rocha é ele, Cristo Jesus, né? Página 96. Deus é o nosso libertador, mas não podemos ser libertos de algo se nos recusarmos a admitir que temos um problema ou se usarmos como desculpa para controlar outras pessoas. Já ouvi muitas pessoas usarem argumentos como não consigo evitar, sou insegura para se justificarem quando na verdade deveriam agir. Jamais seremos libertos de alguma coisa para o qual continuamos dando desculpas. Gente, depois da leitura desse livro, não tem mais como ter desculpa do medo. Nós vamos romper. Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, não é apenas para ir para o céu quando morrermos, mas para podermos viver em liberdade e vitória enquanto estivermos aqui nessa terra. A Roseli, me liberta, Senhor, das imagens da minha mente. Em nome de Jesus, seja liberta. Recebe aí a libertação, em nome de Jesus. Deixar Deus nos libertar do passado e nos curar é uma maneira de glorificarmos seu nome. Nós nos tornamos troféus na sua graça. Ele é especialista em curar os que têm o coração quebrantado e em fazer dos medrosos pessoas corajosas. Olha isso, gente. Olha o que Cristo faz. Ele é especialista em curar os que têm o coração quebrantado, em fazer dos medrosos as pessoas corajosas. Que lindo isso. É só você confiar, abrir o seu coração, né? Porque o coração quebrantado, ele tira o medo e torna uma pessoa corajosa. É assim que vai ser eu e você de hoje em diante, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro era tão inseguro e medroso que quando foi ameaçado, negou por 3 vezes que conhecia Cristo. Essa passagem está lá em Lucas 22, do 54 ao 62, né? Que ele nega Jesus 3 vezes. Porém, mais tarde, depois que o Espírito Santo veio sobre ele, Pedro pregou com ousadia nas ruas de Jerusalém e cerca de 3.000 almas foram acrescentadas à igreja naquele dia. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Você já pensou a pessoa com medo, medrosa, e depois ganhar 3.000 almas para Jesus? Eu profetizo na sua vida que você vai ganhar muitas almas para Jesus nesse próximo ano, nesses próximos dias. Porque todo medo, toda timidez vai cair por terra em nome de Jesus e você vai ter a ousadia. As pessoas vão enxergar uma pessoa, uma mulher diferente. As pessoas vão ver que é uma pessoa segura, uma pessoa posicionada, que as inseguranças caíram por terra. É esse reflexo que você vai carregar de hoje em diante. De mulher ousada. Sabe? As pessoas vão falar, uau, você não tem medo de ir? Você não tem medo de pegar o carro? Você não tem medo? Não, eu não tenho medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se eu estou conectado no amor, eu entendo o valor daquela cruz, ele se entregou, ele pagou o maior preço, que foi o preço de sangue, para que eu esteja aqui, desfrutando dessa terra. Como falou aqui, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, não é apenas para irmos para o céu quando morrermos, mas para poder viver em liberdade e vitória enquanto estivermos aqui nessa terra.
É esse propósito, senão não faz sentido. Você entregar a vida a Jesus, descer as águas e continuar com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos. Medroso, recuando. Em nome de Jesus. O espírito da ousadia, ele vai até você, ele vai te visitar nessa manhã. E você vai ficar irreconhecível, você vai falar, uau, eu tinha medo disso, agora eu já faço e eu nem percebi, eu nem estou percebendo como eu estou fazendo. Esse espírito de ousadia vai estar sobre a sua vida, profetiza em nome de Jesus, recebe aí, recebe pela fé. Muitas coisas vocês vão romper e vocês vão testemunhar que, olha, eu estava com medo, mas depois do livro eu entendi que era com medo mesmo e eu venci, agora não tenho mais medo, agora sou livre, sou liberta dos meus medos, da minha mentalidade que tenta me paralisar, eu tenho avançado e as pessoas que estão à minha volta também têm avançado por conta do meu posicionamento. Porque o ID é assim, para a gente cumprir o ID, nós precisamos ser a maior referência, gente. Nós precisamos ser exemplo, porque o exemplo ele arrasta. Amém? Que linda essa parte do livro. Que mudança magnífica. Isso mostra o quanto podemos ser covardes se dependermos de nós mesmos. E o quanto podemos ser ousados se dependermos de Jesus e da sua graça. A força está nele, a ousadia está nele. Outra coisa que eu quero falar. Nós precisamos edificar o nosso espírito. Foi exatamente isso que nós vivemos lá nesse retiro. Nós ficamos horas e horas e horas falando em línguas, que é o que edifica o nosso espírito. E lá em Atos fala que as pessoas, ao ser edificado no espírito, quando o Espírito Santo de Deus desce, elas começam a falar em línguas, elas saem com ousadia, porque o espírito cheio transforma em ousadia. Olha que chave é essa que eu estou liberando aqui. Então você entende, quando você estiver bem fraquinha, fecha lá a porta do seu quarto, abre o coração, coloca o Senhor e começa a falar em línguas. Fica lá. Minutos, segundos, horas, fica lá o tempo que for necessário. Você vai ver como você vai sair daquele lugar. Se tiver feito um jejum, então, nada segura, gente. É uma ousadia, Eu já provei disso, por isso que eu estou compartilhando. Eu já provei disso. Eu cheguei aqui, eu queria abrir amigas na sala no mesmo dia, gente. Aí, juntei com as meninas aí de Jaú. Gente, a gente precisa abrir. E aí, você não faz um pouco na hora, parece que o desânimo vai vindo, mas eu não deixava, eu alimentava a minha mente, não, eu vou abrir, eu pegava fotos, eu me via, porque a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa, focar nisso, não deixar o inimigo tirar da nossa mente. E aí aconteceu, sábado aconteceu, com medo mesmo. O Senhor já tinha me dado uma palavra dias antes sobre o filho pródigo e eu não estava entendendo. E ali no dia que eu decidi fazer, o Espírito Santo falou, é aquela palavra que você vai ministrar. Então, quando o Espírito Santo está renovado, quando você está cheio do Espírito Santo, lá em próprio Atos fala que as pessoas tinham ousadia. Então, se prepara, se encha do Espírito Santo para que você tenha cada vez mais ousadia. Olha lá, último parágrafo da página 96. Você continuará sendo tímido e medroso pelo resto da vida, a não ser que decida ser agressivo contra o medo e a insegurança e se recusar a ser qualquer outra coisa além do que Deus quer que você seja. Então, sem Cristo, sem a graça de Cristo, você vai continuar tímido, você vai continuar medroso para o resto da vida. É isso que ela quer dizer aqui. A não ser que você decida. Decisão, olha lá, ser agressivo contra o medo, se posicionar e a insegurança e se recusar a ser qualquer outra coisa além do que Deus quer que você seja. Deus não quer que você seja tímido. Deus não quer que você tenha medo. Ele quer que você seja posicionado e entender que a ousadia vem dele. A coragem vem dele. Que é a palavra, nós vamos viver a palavra. Gente, esse livro está fazendo a gente viver a palavra. Deus não deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de ousadia. Nós vamos viver essa palavra. Você é forte no Senhor e na força do seu poder. Ver Efésios capítulo 6, versículo 10. Comece a se ver como forte em vez de fraco, medroso, inseguro e tímido. Veja a si mesmo como alguém que é amado incondicionalmente, valorizado e precioso aos olhos de Deus. O que você acredita sobre si mesmo é muito importante.
Independentemente do quanto Deus fez por nós, se não acreditarmos nisso, nunca reivindicaremos como nosso. Nós recebemos de Deus pela fé e por crer na sua palavra e recebemos do diabo através do medo e da insegurança. Não é da vontade de Deus que você seja inseguro. A insegurança não é a parte da sua personalidade, nem é algo que você deva tolerar. Aprenda o quanto Deus ama você, porque é daí que vem a cura para os inseguros e é o que torna você ousado. Receba a cura em nome de Jesus. O amor de Deus não é concedido em diversas escalas com base no nosso nível de perfeição. Deus, ele é amor. Ele nos ama porque é bondoso e deseja nos amar. Não importa o que você faz, isso não impedirá Deus de amar você. Pode impedir que você receba o amor dele, mas esse amor estará sempre presente para curar e libertar. Haja o que houver. Olha lá que lindo, gente. E aí tem um quadradinho aqui em cima, né? Que ele repete. Não é da vontade de Deus que você seja inseguro. A insegurança não é parte da sua personalidade, nem é algo que você deva tolerar. A gente sabe que a insegurança gera o medo. Toda insegurança tem um medo por detrás. E isso não é de Deus. Ó a contracapa aqui, ó. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que vence. Mesmo com medo, ele se posiciona. Cantando apesar do medo. O medo parece bater a porta nos momentos mais estranhos, das maneiras mais estranhas. Por exemplo, se alguém tivesse me dito há 20 anos, quando eu tinha apenas 18 anos de idade, que um dia eu teria medo de cantar, eu não teria acreditado. Naquela época, eu morava na Indonésia, onde nasci e fui criada, que é um testemunho, tá, gente? Cresci cantando no coral e eu amava cada minuto. Até segui carreira e fui cantar profissionalmente, trabalhando com um grupo de música popular e cantando na televisão. Cantar estava no meu sangue. Aos 20 e poucos anos, eu mudei-me para os Estados Unidos, onde eu conheci meu marido. Tive nossa linda filha e durante anos deixei com prazer o canto em segundo plano. Pouco tempo atrás, Deus começou a falar no meu coração sobre cantar e liderar o louvor. Eu estava exatamente hesitante e disse a Deus: se o Senhor quer que eu faça isso, o próprio pastor terá que vir falar comigo. É claro que você sabe o que aconteceu em seguida. Depois do culto, um dia, meu pastor se aproximou de mim e disse: ouvi dizer que você canta, você estaria interessado? Eu disse a ele que sim, mas fiquei petrificada. Eu não cantava há muito tempo e estava apreensiva em voltar. Além disso, uma coisa é cantar uma canção popular, mas liderar o louvor é totalmente diferente. Durante os 2 anos seguintes, eu liderei o louvor em minha igreja e isso mudou completamente a minha vida. Para começar, esse foi o início de um relacionamento mais profundo e mais satisfatório com Deus. Mas aquela ocasião, aquela decisão ousada de estar ali na plataforma, quando eu não sabia se falharia ou se teria êxito, também me deu uma nova confiança em outras áreas. Pouco depois, eu tomei uma decisão ousada no trabalho de assumir um papel novo e mais desafiador. Essa atitude me levou a oportunidades ainda maiores. Posso dizer sinceramente que não sou a mulher que eu era antes. Sou mais corajosa, mais confiante e mais apta a tentar coisas novas. E tudo começou quando eu decidi agir, mesmo com medo, e cantar. Melanie. Uau, que testemunho! Que testemunho, gente! Você percebe aqui na leitura que outras portas se abriram logo após ela romper aquele medo? Então é isso, tem áreas na sua vida que talvez esteja fechada por causa de uma atitude que você precisa ter, que o Espírito Santo já falou com você. E automaticamente, quando você romper nessa direção que Deus já revelou ao seu espírito, vão se rompendo outras portas. Você tem ousadia para subir de cargo, para trabalhar em outro lugar. Uau, gente, como o inimigo ele tenta aprisionar, né, as pessoas. E ela foi com medo mesmo. E é isso que nós vamos agora, porque a nossa confiança está em Cristo Jesus. Gente, que leitura, não sei como vocês estão aí, mas que leitura maravilhosa. Vamos parar por aqui então?
Segunda-feira, dia 29, nós vamos estar... Põe para despertar, para vocês não se perderem. Não vai deixar eu aqui sozinha. Vamos entrar juntos e romper e avançar na nossa leitura. Então, segunda-feira, vamos agora, né, contemplar esse tempo maravilhoso com a família, consagrar ao Senhor todas as coisas, a nossa família, a nossa ceia. E na segunda-feira nós vamos estar aqui às 6h30, tá? E a gente vai começar aqui o capítulo 8. Olha que lindo! Vivendo com ousadia. Vivendo com ousadia. Aproveita que você vai estar unida aí com a família, né? Conta o testemunho, conta que você tem lido esses livros, que a gente tem feito os nossos devocionais e o quanto de diferente que você ficou. Quanto Deus fez na sua vida, compartilha, convida. Todos os dias eu quero, sei lá, vamos lá pra gente crescer espiritual, pra gente crescer junto. Esse ano é um ano de romper. Nós vamos romper todo medo, tudo aquilo que tenta nos paralisar, tudo aquilo que nos impede de viver e contemplar a bondade do Senhor. Nós vamos lançar fora. Convide as mulheres para estar com a gente, em nome de Jesus. Seja aí um canal de bênção, seja um instrumento de Deus, aonde o Senhor te colocar. Amém? Eu quero desejar para vocês um ótimo Natal. Que vocês desfrutem desses dias, dessa ceia. A gente fica bem reflexiva, né? Para que o Espírito Santo continue ministrando aí sobre o espírito de vocês. Que a gente abrace muito, que a gente beije muito, né? Deixa os sentimentos ruins para trás. Transforma a mentalidade, gente, né? Não deixa o inimigo cercar a nossa mente. Agora vai rever toda a família, não sei o que, não importa. Desfrute desse tempo. Né? Infelizmente, às vezes é só uma vez por ano que a gente tem esse momento de estarmos juntos. Então, desfrute da melhor forma. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai. Vamos selar aqui essa semana, essa leitura. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, porque a cada leitura desse livro, o Senhor ministra sobre o nosso espírito. E nós saímos daqui, após essa live, muito mais ousada do que a forma que entramos. Espírito Santo, a ousadia vem de Ti. Libera sobre nós, a partir da nossa mente, Pai, todo bloqueio, todo trauma. Venha cair por terra em nome de Jesus. Libera o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Obrigado porque o Senhor entregou o único Filho, Cristo naquela cruz, para que nós estejamos aqui, falando do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Então, Pai, para que limitarmos um Deus tão grande? Tira de nós, Pai, toda a limitação humana, que haja um romper, para que a gente venha contemplar o sobrenatural. Obrigado, Espírito Santo, por essa leitura, obrigado por este livro, obrigado por essas mulheres que aqui estão, obrigado por este grupo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, a cada testemunho, a cada pessoa que essa live tem chegado, que tem transformado, que tem curado. É tudo para a honra e glória do Seu santo nome, Pai, que sejamos instrumento, onde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor estará conosco. Nós ungimos os nossos lábios, Pai, para profetizar. Em lugar de dor, em lugar de luta, em lugar de derrota, haverá vida, porque nós estamos sobre aquele lugar. Nós pertencemos naquele exato momento, naquele lugar. Então, onde nós estamos, Pai, a luz resplandece através de nós. Obrigada, Espírito Santo. Esteja conosco, Pai, ao findar dessa semana. Esteja conosco na nossa ceia. Esteja conosco todos os dias. Nós contemplamos da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Feliz Natal. Desfrutem aí da presença do Pai, desfrutem da família, comem com moderação. Na segunda-feira nós estamos aqui de volta. Amém? Compartilhe essa live com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Feliz Natal. Até segunda-feira, 6h30.